Oi, gente. Eu sou Juliana Cury, sou jornalista e eu estou aqui hoje no canal da Crescer, a convite da Milnutri, Pro Frutura da Danone, para bater um papo sobre o desenvolvimento do cérebro infantil e como a gente, como pais, pode ajudar nesse processo dos pequenos. E para essa conversa aqui, eu tenho comigo a Lisandra Sanches, ela é nutricionista do time de Medical Affairs da Danone, e a doutora Paula Lessi, que ela é pediatra de Ribeirão. Meninas, tudo bem? Tudo bem, Tudo graças ótimo, a Deus. Juliana. Boa tarde aí para Muito todos. super legal ter vocês aqui e acho bom a gente já entrar nesse papo porque vai render bastante assunto aqui, né? Então a gente vai ter bastante coisa para falar. E eu queria começar com você, doutora Paula. É o seguinte, a gente sabe que a infância, principalmente nessa época nessa fase pré-escolar, é aquela etapa onde tem a maior oportunidade para o desenvolvimento físico e cognitivo, onde a criança tem mais chance de aprendizado, de desenvolvimento, para absorver conhecimento. Como que isso acontece? Como é esse processo? Bom, então a gente fala que a maturação do sistema nervoso, né, a formação do cérebro da criança, ela inicia lá na gestação, né, o que a gente chama de fase intrauterina. E o cérebro da criança ele vai se desenvolvendo até mais ou menos 7 anos, sendo que 85% do cérebro ele se forma até os 5 anos de idade. Até a fase adulta a gente ainda está em formação, né? Então, essa fase do pré-escolar é muito importante nós estimularmos as crianças, né? Porque essa é a fase de grande desenvolvimento neurológico. Então, quando a gente fala em estímulos, a gente pode citar vários estímulos, né? Então, estímulos simples como visual, estímulo afetivo, estímulo cognitivo, estímulo neuropsicomotor. Então, aí entra a família, né? Além da escola, que sempre trabalham em parceria, para ajudar nesse desenvolvimento, né? Para intensificar essas conexões. E quando a gente fala nesses estímulos, então, tudo que a criança vê, o que ela cheira, o que ela come, o que ela toca, tudo isso vai ter uma influência no desenvolvimento cerebral dela? Com certeza, Juliana. A gente fala que o ambiente ele vai fornecer desafios e possibilidades para essas crianças desenvolverem, né? Então, a variedade desse estímulo é o que vai dar uma qualidade nessas interações e assim no desenvolvimento e na aprendizagem da criança. Então, realmente é muito importante. Quando você fala, né, nessa coisa da variedade, né, de estímulos na diversidade, quando a gente fala de alimentação, isso também conta. Você mudar o tipo de alimentos, você oferecer diferentes estímulos de nutrientes e alimentos, isso também ajuda no desenvolvimento, Lisandra? Também, Juliana, quando a gente fala de estimular, né, através da alimentação, se você pensar, o momento da gente se alimentar, a gente aguça todos os nossos sentidos. Então, a gente está trabalhando aí estímulos tanto visuais, como cheiro, paladar. Então, é importante a gente trazer para que essa criança na idade pré-escolar, ela consiga ali experimentar um número grande de diversos alimentos, ter uma diversidade e de experimentar vários tipos de alimentos, para justamente estimular cada vez mais todos esses sentidos. E uma forma de ter esses estímulos é através da alimentação. E a gente sempre fala, né, que um prato colorido ele é importante porque traz diferentes tipos de nutrientes, mas tem essa questão também, acho que do estímulo visual também, né? Não só nutricional, mas você tem ali uma variedade de cores e a criança pode achar mais divertido. Isso você aconselha, você incentiva, você acha que faz sentido?
certeza, né? Então, a gente trabalhar essa questão do visual, a gente fala que, né, aquele velho ditado, a gente come pelos olhos, ele é verdadeiro. Os nossos estímulos cerebrais, eles começam já com o nosso olhar para o alimento. E aí, trazer esse momento inspirador da alimentação, reconectar com esse momento da alimentação, onde ela tem que ser feita num local tranquilo, onde a criança ela tem ali uma atenção voltada para aquele momento, e possa ter essas percepções visuais, ter essa percepção do sabor do alimento, da textura. Então, o alimento também estimula a textura. Então, esse momento é riquíssimo para que a gente também desenvolva essas conexões cerebrais, essa neuroplasticidade envolvida com a alimentação. E essa coisa que tem se falado muito hoje em dia de oferecer o alimento para a criança para que ela possa consumir com as próprias mãos, então sentindo ali, então o que é redondo, o que é mais crocantezinho, mais pastoso, para ter essa conexão com texturas, isso também estimula o desenvolvimento. Exato, faz parte também desse tudo, né? Tudo que a criança interage ali ao redor, isso aumenta a conexão nervosa, né? Então aumenta realmente o desenvolvimento, né? Então existe a introdução alimentar que a gente faz de uma forma mais habitual, e tem um outro método que é esse que você citou, seria o BLW, né? Mas assim, não só o fato da criança pegar, mas toda a conexão que ela faz ao redor, ela vai gerar informação para o sistema nervoso e gerar desenvolvimento, né? Quando você fala de gerar essa conexão no sistema nervoso, quando tem quando a criança percebe a diferença, então o quente e o frio do alimento, o pastoso e o mais sólido, são essas percepções que vão fazendo com que essas conexões sejam disparadas e efetivadas? Exatamente, é esse o termo, vai ser disparado mesmo, né? Porque é uma conexão, ela vai se ligando à outra, e é o que a gente chama de sinapse nervosa, né? E a gente obtém a informação e lá no cérebro tudo isso vai trabalhando, né? Então, desse ponto de vista, Lisandra, doutora Paula, quando a gente estiver preparando um prato para a criança, de repente é interessante a gente pensar também em não ser um prato monótono em termos de textura, ou em termos para ela poder justamente ter essas diferenciações e assim ter mais estímulos. Com certeza, né? Com certeza. Eu acho que principalmente o brincar com as cores, com as texturas, para cada vez mais ter essas experimentações, são esses fatores ambientais, são esses estímulos que a gente vai desenvolvendo e formando essas conexões cerebrais. Essas conexões cerebrais na fase pré-escolar, elas estão super intensas. Então, é um momento de aprendizagem onde o cérebro está ali realmente se conectando a todo tempo e aprendendo, e esses estímulos são super importantes para que a gente reforce essas conexões, e essas conexões elas se tornem bem ativas. Quando a gente fala desses estímulos nessa fase, sobretudo na fase pré-escolar, além dos alimentos, começar a oferecer o aprendizado de um outro idioma ou de algum instrumento musical, isso também ajuda no desenvolvimento dessas sinapses e dessa formação? Né? Eu falo que os estímulos eles vão muito além só de algo visual, né? Mas o fato de uma brincadeira, um jogo de memória, né, para a criança nessa fase, um jogo de juntar as peças, de colocar uma peça na outra, a leitura, a expressão corporal, tudo isso ajuda muito no desenvolvimento. E eu gosto muito da música, porque a música a gente consegue estimular tanta coisa, né? E a música é cultura, assim como a linguagem. Eu falo que os dois caminham juntos, né?
mas você coloca uma música, a criança tende a dançar, então ela se concentra na música, tem essa questão de decorar a música. Então, são muitas coisas envolvidas, né? Concentração, aprendizagem, essa expressão corporal. Então, a música ou linguagem caminham juntos, assim, de suma importância. E quando que quanto antes, melhor. Hoje a gente vê escolas com aula de música desde pequenininho, na fase pré, antes até da pré-escola, idiomas. Quanto que é o cedo? Quando que é bom você dar esses estímulos mais sérios, como a música e um outro idioma? Diríamos que cedo até demais, desde a gravidez, né? Então, desde a barriguinha, você já pode estar estimulando o seu bebê, cantando uma música, ouvindo sua voz, contando uma história. Então, quanto antes, melhor, né? A gente não diz hiperestimular, até porque cada criança tem uma fase, né? É igual sustentar a cabecinha, sentar, rastejar, engatinhar, andar. Então, todo desenvolvimento ele tem uma fase. Então, a gente não precisa hiperestimular, porém, estimular no tempo certo, né? Lisandra, voltando um pouco para a parte de alimentação, para a gente ver como que a alimentação é importante e realmente ajuda esse desenvolvimento cerebral dos pequenos, a gente sabe que tem alguns nutrientes que ajudam os ossos a ficarem mais fortes, a crescerem melhores. Existe também algum nutriente, algum tipo de alimento específico que ajuda no desenvolvimento cerebral, que vai ajudar na concentração ou na memória? Existe isso? Uhum. A gente falou muito desse desenvolvimento dessas conexões cerebrais, né, que acontecem. E aí a gente tem nutrientes fundamentais que vão participar desse processo de formação dessas células. Então, a gente tem ali, para essas células se desenvolverem de uma forma adequada, a gente precisa de nutrientes específicos. Então, algumas vitaminas. E a gente tem um nutriente que tem esse nome, que é o DHA, esse nome, para descomplicar um pouquinho para vocês o que é o DHA. O DHA é um tipo de gordura. Então, quando a gente fala de gordura, a gente já pensa, nossa, a gordura faz mal. Mas não, hoje a gente sabe que existem vários tipos de gordura. A gente tem que avaliar a qualidade da gordura. E o DHA é um tipo de gordura da família de uma gordura boa, que a gente chama de uma gordura poliinsaturada, que acho que vocês já devem ter ouvido falar, que é do ômega 3. Então, essa gordura, esse DHA, ele está presente nas nossas células do cérebro, está presente nas nossas células da visão, então eles participam desse processo de desenvolvimento dessas conexões, e por isso a gente precisa adquiri-los através da alimentação. Então, a gente precisa ter esses componentes, ter a família do ômega 3 e do ômega 6, porque o nosso organismo ele não consegue produzir, então a gente tem que adquiri-los através da alimentação, e a gente pode deixar ele de uma forma mais fácil de ser utilizada, que nesse formato do DHA. Então, ele é um tipo de gordura, uma gordura boa, que vai auxiliar nessa formação do sistema nervoso e do sistema visual, e vai ter essas importantes funções dentro desses órgãos. E como é que o DHA, ele age no processo de desenvolvimento do cérebro das crianças? Qual é o caminho dele? O que ele faz? Então, dentro da nossa célula cerebral, a gente tem o neurônio, que é a célula responsável por essas conexões cerebrais, então elas vão levando essas mensagens de todo o corpo para o nosso sistema central, nosso sistema nervoso central, e dentro dessa formação a gente tem uma capa de gordura para que esses impulsos nervosos
eles sejam intensificados e eles consigam ali serem bem fluidos. E essa capa de gordura, ela é formada pelo DHA. O DHA forma essa capa de gordura e ele precisa ser vindo da alimentação. Então, dessa forma, para essa formação desse sistema nervoso central, a gente precisa aí desse nutriente para que a gente consiga ter esse desenvolvimento pleno do sistema nervoso. Então, se faltar o DH na alimentação, a gente pode comprometer o aprendizado e o desenvolvimento cerebral das crianças, se a gente não conseguir fornecer um aporte de DH eficiente, isso acaba comprometendo? A alimentação como um todo, né? A alimentação como um todo, a gente precisa garantir nutrientes necessários para essa formação. Então, algumas vitaminas e o DHA e o ômega 3, ele é essencial para essa formação. Então, é importante a gente se atentar para a alimentação, para que a gente supra todas as nossas suprir as necessidades nutricionais da criança, para que ela tenha o seu desenvolvimento pleno e ótimo e que consiga desempenhar nesse momento de rico aprendizado, onde essa cognição e essa percepção e o reconhecimento de todas as situações, ele é muito mais intenso. Então, a gente precisa assegurar que esses nutrientes sejam garantidos e que a criança faça a ingestão desses nutrientes que vão ser essenciais aí para essa formação do sistema nervoso central. Sim, a gente tem que estar bem atento mesmo, porque a alimentação vai passando, não é só a parte física, mas sobretudo também toda a parte neural, né, de memória e aprendizado, tudo passa pelo prato. Exato, a gente não pode esquecer de cuidar fundamentalmente da alimentação e garantir aí os nutrientes necessários para toda essa formação. Então, não é só dos ossos, a gente está formando também o cérebro, a gente precisa estimular e precisa garantir ali a base suficiente, o nutriente suficiente para promover essas conexões. E aí vem uma grande dificuldade, um grande desafio dos pais, que é fazer com que as crianças comam determinados tipos de alimento, né? Para a gente conseguir oferecer essa gama de nutrientes necessários, às vezes a hora da refeição, porque muitas vezes as crianças não querem experimentar alimentos novos, talvez, às vezes, porque não conhece, às vezes porque não tem interesse. É um desafio. Como é que a gente pode fazer? Como é que a gente pode apresentar o maior número de alimentos para compor esse cardápio super nutritivo e completo para o crescimento dos pequenos? Então, essa fase é uma fase desafiadora. As crianças, elas têm um hábito alimentar bem incerto e totalmente variável. Então, um dia aceita aquele alimento, outro dia não. Então, é importante a gente colocar que precisa ser ofertado várias vezes para a criança o mesmo alimento até que ela realmente você entenda que ela recusa aquele tipo de alimento. Então, a gente costuma falar de a oferecer e apresentar esse alimento para a criança até de 6 a 10 vezes o mesmo alimento para que ela consiga se adaptar e entender que realmente ela não tem preferência por aquele alimento. E abusar da criatividade também na alimentação. Então, não é simplesmente porque a criança não aceita um tipo de fruta que ela vai ter uma deficiência nutricional. Então, a gente precisa realmente diversificar a alimentação, apresentar outras frutas, onde ela vai, em algum momento, se identificar com uma e criar esse paladar, esse padrão alimentar, ele é criado nessa fase, né, onde a gente vai levar ali o padrão alimentar para o futuro.
Então, a criança precisa ter esse apoio e precisa de receber esses estímulos e ter o maior contato com um número maior de alimentos. Isso precisa acontecer. E, de repente, é interessante oferecer um alimento em diferentes formas. Sei lá, se ela não se adaptou com ele cru, de repente cozido, isso é uma estratégia para ir sentindo qual a melhor forma de introduzir determinado alimento? Exato, por isso que eu falei da questão da criatividade. Então, trazer outras formas de apresentar esse alimento. Então, a gente pode levar a criança para a cozinha, para conseguir reconhecer aqueles alimentos. Hoje a gente observa muitas crianças que não conseguem nem nomear tipos de vegetais, então elas têm pouco contato com a alimentação. Então, a gente precisa aproximar a criança dos alimentos e fazer com que ela esteja presente ali no momento, até ser uma coisa prazerosa de fazer uma receita culinária junto, para ir conhecendo novos sabores e diversificando aí esse paladar e trazendo de formas diferenciadas esses alimentos, né? Legal. Eu até cheguei a comentar com a Alice que eu sou mãe, né? Eu tenho uma filhinha de 4 anos. E na época da introdução alimentar gerou um pouco de angústia, mas aí depois foi tudo bem. Aí teve uma fase de seletividade e até hoje eu ofereço em formatos diferentes. Então eu comprei aqueles cortadores em formato de coração, em formato de estrela, e até hoje a gente oferece as frutas cada dia de um formato diferente. Isso se torna a alimentação lúdica, é uma estratégia. A gente consegue diversificar as frutas, porque a gente pode montar uma árvore com a uva, né? O tronco com a banana, e assim a gente vai trabalhando toda a questão de aceitação, né? Porque essa fase que eles estão de pré-escolar, eles precisam muito desses nutrientes, como a Alice comentou, né? E no caso dos produtos fortificados, dessas opções fortificadas como o Milnutri Pro Futura, como é que eles entram na dieta dos pequenos e como é que eles podem ajudar a compor esse cardápio nutricional mais equilibrado? Quer falar, Alice? Eu posso então, dizer. assim, a gente tem estratégias para garantir que as crianças recebam esses nutrientes necessários. Então, sempre pensando na alimentação como um todo, então, nunca vai ser um substituto da alimentação, mas a gente tem condições de colocar produtos com adequados ingredientes que vão ali suportar e trazer esses nutrientes necessários para essa faixa etária. Como a gente viu, assim, é muito frequente. Né? Isso. É uma estratégia para auxiliar esse aporte, porque a alimentação realmente é o principal, né? Mas aí nós temos uma opção para auxiliar nesse processo, né? E nunca para substituí-lo, né? Certo, é um conjunto de medidas, né? É mais uma ferramenta. Exatamente. Isso, é mais um aliado para conseguir garantir, muitas vezes, em algumas etapas, nessa fase onde a criança... da mãe, né? Nesse desafio que a mãe e a criança estão passando, né? Porque a gente tem que ter a preocupação dos pais hoje é oferecer o melhor para os filhos. Então a gente vai lançando mão de tudo que pode ajudar, né? Eu fiz até uma enquete no meu Instagram, né? E perguntei se as pessoas sabiam o que era o DHA ou já tinham ouvido falar sobre o DHA.
E, para minha surpresa, 85% responderam que não sabiam, que nunca tinham ouvido falar. Então, esse tipo de apresentação, de apresentar um nutriente essencial para o desenvolvimento neurológico para as mães é de suma importância. E aí começaram a surgir as dúvidas. E agora, como eu faço? Eu posso dosar? Será que minha filha tem um bom desenvolvimento? Porque eu não suplementei, eu não fui suplementada. Eu amamentei, mas eu não recebi esse nutriente. Então, assim, é muito importante a gente fornecer essa informação para a mãe, aonde ela pode encontrar esse nutriente na alimentação, né? E também nessa situação onde é um grande desafio, como por exemplo, para minha filha, eu não consigo oferecer peixe. Eu já tentei de todas as maneiras, ela não aceita o peixe. E a gente sabe, né, Liz, que o peixe é onde a gente encontra o maior teor de DHA. Só que são os peixes de águas profundas, né? Então, em que outros alimentos? Atum, bacalhau, salmão. Você consegue achar o DHA? Aí seria um outro nutriente, né, Liz? Exato. O DHA especificamente, essa gordura já com essa cadeia alongada que a gente chama, a gente vai encontrar em fontes de origem animal, principalmente nos peixes, de águas profundas, então também não são todos os peixes. Então a gente vai encontrar no salmão, na sardinha, que é um peixe super acessível para a população brasileira, no atum, e no arenque, em alguns, o que é mais acessível para a população brasileira, que está mais fácil do nosso cardápio, é a sardinha, e o salmão também tem uma fonte do DHA. A gente tem algumas fontes vegetais, mas não vai ter especificamente o DHA, vai ter uma gordura anterior, onde o organismo ele vai precisar formar esse DHA quando consumido. E a gente vê que o hábito do brasileiro, né, as crianças brasileiras consomem uma quantidade baixa de peixe, não faz parte do padrão nosso da alimentação ter uma alimentação rica em peixe. Quando a gente vai para pesquisas de orçamento familiar, a gente tem dentro da criança pré-escolar que praticamente 50% consomem peixe uma vez por semana. E para a gente garantir essa quantidade de ômega 3, do DHA que é necessário, eu preciso ter um consumo regular, pelo menos do peixe, pelo menos está sendo oferecido aí 3 vezes na semana. Então, é um grande desafio a gente conseguir ali suprir e atender a necessidade de DHA. Por isso que é importante a gente ter alguns outros aliados que vão trazer esse nutriente para que a gente consiga ali alcançar essa recomendação e suprir a criança desse nutriente. Porque são fontes muito específicas, né, onde ele é encontrado. Então, além dos peixes, esses vegetais que você disse que ainda é uma forma pré, né, do DHA, não é ele inteiro. Então, esses alimentos fortificados, eles ajudam a conseguir completar essa cota, que é tão importante. A gente já viu tanto que o DHA é importante nesses processos de desenvolvimento do cérebro infantil, né? Gente, a gente está caminhando aqui já para o final, e aí eu queria ver se vocês duas, agora, cada uma aí no seu pedaço, podia dar algumas dicas de outras formas, que nem a doutora Paula estava falando agora, que ela introduz os alimentos, como ela oferece fruta para a filha de forma diferente. Queria ver se vocês têm mais algumas dicas de como a gente pode fazer para oferecer o peixe, ou essas fontes extras com DHA para ajudar nessa formação. Que mais de estratégias vocês têm aí para trocar com a gente? Bom, eu sempre digo para as mães que, em primeiro lugar, nós precisamos ser o exemplo, né?
Então, para a criança compor esse cenário, é muito importante ela ver todo mundo sentado na mesa, todo mundo se alimentando destes mesmos alimentos que ela vai ofertar para ela, né? Essa questão que a Alice falou de levar a criança para a cozinha é muito legal. Então, você faz um purê de batata, espera esfriar, deixa a criança amassar a cenoura, fazer algo com a beterraba que fica cor de rosa. Essa questão de estimular com formatos diferentes também é bem bacana. E tentar não oferecer o que não seja saudável, porque enquanto a criança não pedir, você não precisa oferecer. Então, por exemplo, minha filha nunca experimentou um refrigerante. Não experimentou porque eu nunca ofereci, e então ela não teve o interesse e por isso eu não dou. Então, assim, quanto Mas como mais faz essa... doutora, só aproveitando que esse gancho é muito bom, muitos pais começam assim, fazem essa dieta super saudável, com alimentos nutritivos, só que quando começa a fase escolar, a criança começa a ter acesso a tipos de alimento, ou na casa dos amigos, ou em festinhas, enfim, que em casa ela não tem. Como lidar com isso? Como conseguir lidar com essa situação que vai aparecer? Enquanto você conseguir segurar, você está ganhando tempo para essa criança se tornar uma criança que aceite a alimentação saudável, né? Então, se a criança crescer até os 6 anos sem comer, sem tomar um refrigerante, sem comer uma quantidade exagerada de doce, você conseguir substituir. Então, por exemplo, eu sempre falo sobre o que a gente usa o inhame com o morango. Então ele fica uma textura semelhante a um danoninho. Então assim a criança consegue ter o paladar daquele e não do industrializado. Então assim você consegue ganhando tempo com a criança para ela ter esse hábito saudável, esse paladar saudável. Mas é claro que chega uma fase que acho que nenhuma mãe consegue controlar, né? Então, sempre quando a mãe for orientando a criança, a chance dela ter essa compulsão por alimentos industrializados ou algo não saudável é menor. Então, quanto mais a mãe estimular o saudável, mais ela ganha tempo para essa criança se formar com um paladar saudável. Não tem muito segredo, né? E hoje é bom porque a gente pode contar com produtos prontos, saudáveis e que ainda são nutritivos, né? Que ainda trazem benefícios para a criança. Porque muitas vezes a gente não tem acesso a um alimento fresco de qualidade, mas a gente pode contar com fórmulas nutritivas e saudáveis para a gente ajudar nessa formação, né? Exatamente. Facilita muito, né? Não é? A vida moderna e a questão do tempo, que hoje é muito escasso para todos, muitas vezes a gente tem que colocar praticidade no dia a dia, né? Então a gente tem que fazer boas opções, a gente tem boas opções para fazer uma nutrição adequada dessa criança, para ofertar nutrientes adequados. Então é importante realmente analisar o rótulo dos produtos, entender o que se tem dentro daquele produto, qual que é o valor nutricional que ele agrega, para que a gente faça boas escolhas. A gente precisa, quando a gente está, nosso ato de alimentar, a gente está ali fazendo escolhas, a gente precisa fazer essas escolhas de maneira saudável. A gente Deixa eu só avisar o pessoal que está aqui com a gente assistindo, que a gente vai abrir para perguntas agora. Então, se alguém tiver alguma pergunta para a doutora
Paula, alguma pergunta para a nutricionista Lisandra, pode mandar que aí eu repasso, eu faço aqui para elas, ok? O nosso tema é nutrição, como o DH ajuda na formação do cérebro dos pequenos, então vocês podem se juntar à conversa, quem tiver com dúvida pode mandar aqui, que a gente tem um tempinho. Desculpa, doutora, o que você estava falando? Até complementando um pouquinho o que a Liz falou sobre os produtos que hoje a gente tem que fornece esses nutrientes, exatamente assim, as mães chegam querendo saber o nome, o sobrenome, como faz, né? Exatamente por esse desafio, essa dificuldade de introduzir o alimento saudável e a questão nutritiva. Então, por exemplo, o composto lácteo da Milnutri, né, que é esse que nós estamos falando, que é o Milnutri Pro Futura, é exatamente isso que ele fornece, né? Ele fornece os nutrientes, fibras e o DH. Então, é o que nos ajuda quando a gente tem uma dificuldade nutricional na introdução desse alimento para a criança. E é muito importante o que a Liz diz sobre os rótulos, né? Porque o composto lácteo, que é esse fornecido para o pré-escolar, ele foi muito discutido e criminado, porém as mães elas acabam generalizando, né? Então eu recebo muita dúvida se exatamente se esse composto realmente é nutritivo. Então eu sempre peço para elas mesmo olharem o rótulo e elas mesmo vão conseguir entender se tem ou não tem o açúcar, dentre os demais componentes que não são indicados para as crianças. Mas lembrando que tem de marca em marca. Então, por isso que eu falo que elas pedem o nome e o sobrenome do produto para indicar, para ela ter segurança do que ela está oferecendo para o filho, né? Sim, e eu acho que hoje é um privilégio para a gente, pai e mãe, poder contar com esse tipo de apoio, porque muitas vezes no passado a gente não tinha como oferecer produtos que iam dar esse aporte nutricional de um nutriente tão importante quanto o DHA para as crianças. E aí a criança que não tinha afinidade com esse tipo de peixe ia ter um aporte inferior desse nutriente. Então, poder contar com esses apoios, nossa, Exatamente. E nós estamos falando da fase do pré-escolar, né? Nós não estamos falando daquele bebê que acabou de nascer, enfim. Sim, então isso é uma importante. fase totalmente diferente. Então é exatamente esse composto que nós estamos falando, ele é uma estratégia para complementar a alimentação. Lembrando que a alimentação é o primordial, mas nós somos reais, né? Então nós temos dificuldade, as crianças têm dificuldade, então o produto está aí para a gente usar com segurança, desde que nós conhecemos, temos propriedade para falar do produto, né? Então essa é a grande diferença, porque os rótulos estão aí estampados, tem vários. Então a gente precisa entender um pouquinho do produto para a gente orientar e ofertar o melhor que tem no mercado, né? E como o próprio nome fala, né, um complemento da alimentação, né? Sim, é um auxílio do nutriente, né? Ele vai auxiliar o que a mãe já oferece em quantidade moderada ou razoável, né? Ele não vai ser substituto da refeição, né? Eu acho que esse ponto é importante a gente trazer e reforçar, onde a gente não vai substituir a alimentação da criança, mas a gente tem uma oportunidade de um produto que é fácil da criança aceitar por ser líquido e que a criança já está muitas vezes acostumada a tomar um tipo de leite e ela vai precisar dessa fonte de cálcio e a gente adicionar nutrientes que o leite não contém para complementar
e garantir esse aporte da criança é uma estratégia super eficaz e que precisa ser trazida e vista com cuidado e analisando rótulo a rótulo. Com certeza. Chegou aqui uma pergunta, acho bem bacana, veio pelo Instagram, que a mãe pede uma ajuda para lidar com a dispersão durante a refeição. Ela disse que ela tem gêmeos e ela tem que ficar envolvendo as crianças durante o processo da refeição. Os meninos têm 2 anos e 8 meses e ela diz que eles não param para comer e que parece que eles não sentem fome, e aí ela pede ajuda como controlar essa dispersão no momento da refeição. Que é importante a gente colocar, né? Colocar uma rotina, uma disciplina, e assim, como eu falei, as crianças elas têm uma incerteza em relação à alimentação, varia muito, então pode ficar tranquila que a criança, quando ela sentir vontade e necessidade, ela vai recorrer ao alimento. Então é importante ter essa disciplina. E eu também sou mãe, e quando a criança não come, a gente fica muito aflito, mas a gente precisa acalmar o coração, ter calma e não se render a ofertar outros alimentos, e ter um regramento para facilitar aí esse momento da refeição, que nem sempre é fácil. A rotina ela é muito importante, né? Porque a criança ela sabe o que está por vir quando você coloca uma rotina. Então você vai tirar os bebezinhos da cama bem cedinho, eles sabem que depois que eles acordarem, eles vão comer a frutinha, porque depois vai ter a brincadeira e depois vai ter o almoço. Então a criança ela sempre espera o que está por vir. Então o fato de introduzir a rotina, ela se torna mais fácil. As crianças elas ficam mais tranquilas, porque também tudo gera um desconforto na criança, né? Assim, ela não saber o que está por vir gera um desconforto. Então, introduzir a rotina ajuda muito, né? A qualidade do sono ajuda muito na hora da gente ofertar o alimento, né? Porque a criança descansada, a criança come melhor. A criança cansada, ela já fica mais irritada e chora, estraga aquele momento. Então, é uma das orientações, né? Então, na hora da refeição ali, é a hora de comer, para as crianças, pega os gêmeos, coloca sentadinho, vamos comer. E se eles não pararem, não quiserem comer, tira a comida e espera a próxima refeição, é isso? Para saber que refeição é naquele momento? É exatamente isso, Juliana. A gente até evita estímulos, né? Estímulos dispersos durante a refeição. A gente pede para tirar, né, o notebook, né, o celular, a televisão, para exatamente a criança ela estar ali naquele momento da refeição, para aquele momento ser importante para ela e para o seu desenvolvimento. Então eu imagino essa mãe, né, com 2 bebês e uma bagunça total, mas talvez se ela encaixar isso na rotina e eles vão acalmando, né, e vão crescendo, isso vai ajudando. Chegou outra pergunta aqui pelo Facebook, de uma mãe que fala que o filho toma o Milnutri e ela quer saber até que idade é recomendado. A gente fala até os 5 anos, mas se entender, né, se o profissional que está acompanhando a criança, o médico ou o nutricionista, que estiver ali acompanhando a alimentação dessa criança e sentir que ela ainda precisa manter para garantir aí o aporte desses nutrientes, nada impede de que seja estendido esse período. Mas a gente fala até os 5 anos, que é o momento onde a gente, né, abriu falando dessa importância de toda essa formação de todos os órgãos e sistemas, né? Então, o sistema imune, o sistema cerebral, ele vai ali, está tudo se formando até os 5, 7 anos, então é importante que a gente tenha ali um adequado apoio da alimentação e da nutrição.
Lisandra, existe uma indicação da quantidade, de quantas vezes por dia, quantos ml por dia é indicado o Milnutri, ou isso varia de cada criança, o pediatra que direciona? Qual que é a recomendação? Como a gente coloca a estratégia de Milnutri muito para suprir a necessidade de cálcio e a oferta aí pela Sociedade Brasileira de Pediatria de fontes de cálcio são 2 a 3 vezes ao dia, então um copo de 200, mais ou menos aproximadamente 200 ml, a gente está falando aí de uma recomendação de 2 a 3 vezes ao dia de 200 ml. Isso uma recomendação que vai atender e vai auxiliar nesse apoio a garantir essas necessidades. Tá, então independe do tamanho da criança, essa é a quantidade média, padrão. É que a gente está falando dessa idade do pré-escolar, a gente precisa, dentro dessa faixa etária do pré-escolar, de porções lácteas que vão ali estabelecer de 2 a 3. Então, para essa faixa etária, trabalhar com essa recomendação. Tá, lembrando que a gente nunca vai substituir a alimentação pelo leite, né? Então, o horário do café da manhã é café da manhã, almoço é almoço, jantar é jantar. E dentre esses intervalos pode ser oferecido o composto, né? Nessa fase do pré-escolar, mas nunca logo em seguida. Então, se a criança almoçou, ela não tem necessidade de tomar o leite após o almoço. Então, na verdade, tem que ser espaçado, né? Seria o café da manhã, tem lá o leite que faz parte, no lanchinho da tarde. Exatamente. O copo do café da manhã, ou antes de dormir, né? A criança que estende um pouquinho mais, jantou às 6 horas da tarde, então quando for umas 8 horas da noite, ela pode tomar um copo de leite, nesse sentido, e não substituir refeições, né? Gente, a gente tem que finalizar. Queria agradecer a vocês, doutora Paula, doutora Lisandra, nutricionista. Foi uma conversa super bacana. Agradecer quem ficou com a gente aqui assistindo. Se tiver mais perguntas, mande, depois a gente responde. E queria deixar avisado aqui também que quem quiser mais informação sobre o Milnutri Pro Futura, para que serve, quais são as indicações, qual a composição, pode clicar no link que vai ter mais informações. Deixo vocês à vontade, Lisandra, doutora Paula, para se despedir ou deixar uma última consideração. Eu quero agradecer a todos vocês que ficaram aí esse momento conosco. Espero que tenham contribuído e agregado para que a gente tenha aí cuidado com a alimentação das crianças e que a gente consiga manter essa alimentação da criança da melhor forma possível. Eu quero agradecer também, agradecer o convite, fiquei muito feliz de estar aqui falando com vocês, falar de um assunto que é tão polêmico e ao mesmo tempo tão importante. Então, eu vou estar à disposição também para quem quiser tirar dúvida. Essa questão gera muita angústia nas mães, então a gente está aqui à disposição para tirar dúvida, para poder auxiliar, para poder ajudar, e contem sempre comigo, viu? Obrigada. Então, gente, muito obrigada. E o link está aí. É só clicar para quem quiser mais informações. E a gente espera se encontrar em breve para mais conversas aqui. Com obrigada, certeza. gente. Obrigada, Juliana. Tchau, Liz. Um beijo. Tchau, obrigada. Tchau, pessoal.